Eu vou te mostrar neste vídeo 8 motivos pelos quais a sua orquestra não obedece à sua regência. Acompanhe até o final que o 8º motivo é um dos mais importantes e vai te ajudar a ganhar horas de ensaio, tanto para quem é músico quanto para quem é maestro. Sou Felipe Canroyan, fundador do Conservatório Imperial, e neste vídeo nós vamos falar sobre estas questões de por que a orquestra não entra com maestro. Obrigado para você que já nos acompanha tanto por aqui quanto pelo Instagram, pelo Conservatório Imperial. Vamos lá. Primeiro motivo pelo qual a orquestra pode estar tendo dificuldade de entender sua regência, ou você como músico, dificuldade de compreender uma regência. Códigos, primeiro motivo. Entre uma pessoa e outra, um casal, sempre existem certos códigos, certas palavras que só eles vão entender, certo? Na regência é a mesma coisa. Existem certos códigos entre o maestro e a orquestra que eles vão se entender melhor. Por exemplo, normalmente, tá? Isso não é sempre. Uma orquestra ensaia muito mais do que ela apresenta. Às vezes tem 3 ensaios por semana de 3, 4 horas e uma apresentação por mês, 2, 3, depende muito da estrutura da sua orquestra. O que eu quero dizer com isso para vocês? O maestro e a orquestra, eles convivem muito tempo junto, eles são colegas de trabalho, passam horas junto. O que ocorre aí? Eles vão criando certos códigos. Eu, quando regia a orquestra da Infraero, nós tínhamos certos códigos que eu fazia para os músicos, eles já sabiam que era determinada coisa para acontecer. Quando eu tocava numa orquestra aqui na minha cidade, o maestro, excelente maestro, ele tinha códigos, né, entre a orquestra e ele. Para quê? Para a orquestra não confundir. Né? E eu vou mostrar para vocês agora alguns destes códigos, que não é nada secreto, mas são correspondências bionívocas entre aquilo que você faz na regência e aquilo que a orquestra responde. Por exemplo, quando eu estava regendo a orquestra e eu sabia que naquele trecho da partitura poderia acontecer algum problema, né? Porque já era um trecho mais complexo, eu sabia que ali daria algum problema. O que eu fazia? Quando estava chegando perto, eu fazia sinal para a orquestra: olha para mim, fica atento. Eu chamava a atenção deles e corrigia naquele momento, né? E aí eles, por aumentarem o grau de atenção e por eu deixar a regência mais clara, fazer um sinal, muitas das vezes eu evitava erro nos ensaios, tá? Não na apresentação. Às vezes eu até falava: pessoal, atenção agora, nesse próximo compasso, presta atenção. E aí eu evitava um erro. Na segunda vez, já não era mais preciso fazer isso. E também uma dica aqui que eu já vou dar para vocês. O que eu fazia? Eu falava para a orquestra: tudo que eu repetir muito, tudo que eu falar muito, anota. Vocês têm que cobrar dos músicos das orquestras de vocês, independente, tá? Se é uma orquestra de uma igreja, se é uma orquestra de um conservatório, lápis na estante. Lápis é amigo do músico. Por quê? Tudo que eu falava várias vezes, mais de 1, 2 vezes, anotar. Piano, cuidado, olha a regência. Quer ver um exemplo? Às vezes, em algum determinado trecho, tá? Presta atenção, nós temos um solista. E a orquestra vai acompanhar o solista, correto? Estou acompanhando? E o solista tem uma certa liberdade, então nós deixaríamos ele à vontade. Claro que isso já estava previamente combinado, só um paralelo. Eu vejo que às vezes as pessoas pensam que é tudo na hora. Não, já foi tudo combinado, já foi tudo trabalhado, está tudo na partitura. E aí a gente queria deixar o solista à vontade. Então, eu já falava para a orquestra: gente, nos ensaios antes da gente colocar o solista, fica atento, tá? Porque aqui o solista pode ter maior liberdade. Então, olha para mim. Nesse compasso, eles faziam algum sinal que era para ficar mais atento, porque ali ia precisar de mais atenção. Ou seja, existem vários códigos entre orquestra e maestro, tá bom? Existem vários códigos. Códigos estes que você vai desenvolver.
Ideias essa que você vai desenvolver com a orquestra. E aí você vai perceber que muitas das vezes, se você reger orquestras diferentes, isso acontece muito em grupos, né, alguns grupos, principalmente de igreja, rege aqui, rege ali, que algumas orquestras vão compreender melhor e outras não vão compreender melhor. Tá aí a sua arte em saber perceber isso, né? Eu brinco que é igual, a maioria de vocês me conhecem do ateliê, então a gente está lá ajustando o violino, uma madeira responde diferente da outra. Não existem dois pedaços de madeira iguais, e assim é com o ser humano também, tá bom? Eles vão responder diferente. Então, primeira questão que pode estar atrapalhando a sua orquestra não ir com você são estes códigos que não são claros ou você ainda não desenvolveu bem na sua filosofia como regente, tá bom? Na sua técnica como regente. Primeira questão, grava isso. De repente a gente volta neste tema no decorrer do vídeo. Segunda questão que pode estar atrapalhando muito, e é uma das que mais atrapalha, é só um paralelo, gente. Eu separei 8, né? E falei que a mais importante está no final, uma das mais importantes. Existem muito mais, tá? Existem diversas escolas de regência, diversos estilos. Só na regência instrumental e na regência vocal existem muitas diferenças, tá? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, qual que é o segundo motivo de que a sua orquestra não está entrando com você? O músico não olha para a regência. Isso é muito comum. Eu vejo com certa regularidade em alguns grupos que eu participo que o músico toca assim, ó, com a cara na partitura. Ele não desvia assim o olhar para nada. Se acontecer um acidente, se quem está regendo despencar de lá de cima, cair, ele não percebe. A ambulância vem, a marca vem, socorre, ele continua lá, tocando, olhando para a partitura, para o inário, para onde seja. Se o músico não te olha, né, você como maestro acaba se tornando despiciendo, certo? Você está aqui regendo e ninguém está te olhando, né? Aqui eu não consigo, eu tenho que reger para cima por causa da mesa, né? Você não tem como mostrar, né, a sua regência para o músico, ele não está olhando. Então o que você precisa fazer? Como soluciona esse problema? Você vai criar elementos de ensaio para fazer aquele músico olhar para você. Não necessariamente ele precisa decorar a partitura, mas ele pode estar aqui olhando para a partitura e vendo ali na visão periférica dele, né? Então, esta é uma das questões. Criar elementos de ensaio para que o músico olhe para você. Não, eu não sei como criar esses elementos. Se você tiver essa dúvida, pergunte aqui nos comentários que eu elaboro um vídeo para isso, tá bom? Então, fazer com que o músico preste atenção à sua regência. Se ele não estiver olhando, adeus para a sua regência. Você vai gastar horas e horas de ensaio com algo que não precisava, tá bom? Terceira questão, muito importante. A orquestra não está preparada. Como assim? Muitas das vezes, o conjunto dos músicos tem um determinado nível, certo? Claro que em uma orquestra é sempre comum você ter um grupo de músicos ou alguns músicos que são muito acima da média, que tocam muito bem, que tem um nível muito apurado, e um outro grupo que tem um nível um pouco mais abaixo, que são pessoas que estão iniciando e outras que já são mais avançados. Isso é normal, tá bom? Exceto grandes orquestras, Filarmônica de Berlim, que a gente olha o Spala e o último estante do segundo violino tem o mesmo nível técnico. É uma coisa de louco. A gente está falando das maiores orquestras, das melhores orquestras do mundo. Não é o caso da maioria das orquestras que a gente tem para trabalhar, certo? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem esta diferença. Faz parte do maestro saber selecionar uma partitura que esteja no nível da orquestra e, ao mesmo tempo, desafia a orquestra, que ao mesmo tempo não se acomode. Fala assim,
isso aqui é o nível, cada dia partituras mais fáceis. Tudo bem, isto é quando a gente seleciona a partitura e quando a gente não seleciona. Quando você rege, por exemplo, uma igreja e tem lá as partituras do inário e são aquelas partituras. E muitas das vezes, eu já falei aqui, né, em outros vídeos, existem os ensaios tradicionais de orquestra sinfônica, existem aqueles ensaios mais interativos que se fazem em alguns lugares, que fica montando orquestrações na hora. Isso entra aí também. Quer ver um exemplo? Lembram do vídeo da família dos instrumentos que eu falei para vocês? Né? Eu citei um pouco de organologia e tal. O que acaba acontecendo ali? Você precisa saber que alguns elementos, para alguns instrumentos, para algumas famílias, são mais fáceis e para outros são mais difíceis. Como assim? Vamos lá. Violoncelo, o meu instrumento de atuação. Você pegar uma melodia, né, que é a melodia para um grupo de violoncelos. Não são violoncelistas profissionais, são pessoas, né, que são amadoras. Amador não é no sentido pejorativo. Quem usa essa palavra no sentido pejorativo não conhece o significado. O amador é aquele que ama, né, aquele que faz por amor, na origem da etimologia da palavra. O que acontece ali? Você pega para eles uma partitura, um hino com 5 bemóis e divide para eles tocarem. Gente, para violoncelo, essas armaduras de clave com muitos bemóis e muitos sustenidos são terríveis de se tocar. Provavelmente não vai sair, ou seja, você não está sabendo preparar bem, escolher bem a peça para aquele grupo. Então, isso é necessário do maestro. Aquele grupo ou orquestra não está preparado para tocar aquilo. Você vai ter que, muitas das vezes, exigir muito tempo para trabalhar aquilo, que às vezes a gente não tem esse tempo, tá? E muitas das vezes você não vai conseguir chegar. Por quê? O nível é incompatível. Não adianta, isso vale tanto para um músico sozinho ali, quanto também vai valer para orquestra, como grupo. Você chega para um grupo que está começando agora, né? Um músico, melhor dizendo, que está começando agora e coloca lá Capricho 18 do Paganini, sai tocando. Não é, ainda não atingiu. Ou seja, você tem que saber o que você está colocando para a orquestra tocar. Até porque, para não acontecer o seguinte, igual a gente explicou, você tem aqueles mais avançados tocando e todo o resto dublando, que a gente brincava na orquestra, tá fingindo que tá tocando, né? Não pode, tá bom? Perfeito, vamos lá. Entenderam isso? Dúvidas? Podem mandar mensagem, tá bom? Outro elemento muito importante que nós temos aí na orquestra é a sua posição como maestro. Como assim a minha posição como maestro? Citei ali os músicos que não olham, mas eles podem não olhar por vários motivos. Primeiro motivo é aquele mesmo, aquele músico que acostumou a ficar assim, né? É muito comum, gente, dava uma agonia reger e a gente olhava, a pessoa não estava olhando a gente. Dava uma agonia, igual aquele motorista que dirige, para ele só existe o para-brisa, não tem retrovisores laterais, não tem um retrovisor central aqui, não, ele vai causar um acidente. Aí às vezes no meio do ensaio eu cortava, ficava só o bendito que não estava olhando, e ele ainda tocava mais 20 notas até ele perceber que a gente já cortou. Não vai funcionar o ensaio, não funciona. Simples assim, tá bom? Então, vamos lá. Voltando ao elemento 4, a sua posição. Desculpa, com licença. Hoje aqui em São Paulo está um calor maluco. A gente tem que tomar água, senão não aguenta falar para vocês. O que acontece? Muitas das vezes, quem está começando o reger não sabe se posicionar frente à orquestra. Isso é muito importante. Se vocês querem mais vídeos sobre esse tema, por favor, pode avisar. A pessoa fica atrás de um púlpito, de uma tribuna, de uma estante, ou ainda assim não sabe posicionar bem a estante, pega a estante, em vez de deixar ela reta, assim faz isso. Aí ele está regendo aqui, a estante está atrás, não adianta nada.
né? Então é obrigação do maestro achar um lugar que ele consiga se posicionar, tá bom? Que todos consigam vê-lo. Por exemplo, aqui o pessoal está me vendo na esquerda, na direita, na frente, atrás. Ou perguntar para os músicos, fala assim, pessoal, vocês aí atrás estão me vendo? Tá todo mundo vendo? Tá. Agora nós vamos começar o ensaio. Porque muitas das vezes, não é só aquele músico lá que eu falei que fica só no inário, mas são outros músicos que são bons, que estão olhando, tá com um olho aqui na partitura, outro em você, né? Força de expressão, é claro, usando a visão periférica, e não consegue te ver, porque você se posiciona mal. Então este pode ser mais um dos motivos pelos quais a sua orquestra não entra com você. Você faz os gestos preventivos e a orquestra não entra com você, tá bom? Isso é muito importante. Se posiciona bem. Eu sei que eu estou martelando nesse fato, mas ele é muito importante, né? O que a gente fazia muitas das vezes? Fazia não, as orquestras sinfônicas fazem. Vocês já viram que a orquestra sinfônica tem várias graduações, né? Tem várias. Então você tem as orquestras, as cordas que estão direto no assoalho. Aí você tem lá atrás os sopros que tocam no elevado. Até porque, para a massa sonora, né, dos sopros do trompete não rasgar as cordas, então ele toca um pouco acima. Tem toda uma engenharia acústica. Não sei se vocês já viram, né, eu assisti há um tempo atrás, né, não foi pessoalmente, infelizmente foi somente por um DVD, Scorpions, a banda de rock, com a Filarmônica de Berlim. Que arranjo monumental. Por que eu citei isso? Vocês vão ver. Vocês olharem a bateria tem uma... Ela em volta dela tem acrílico, né? Ou seja, para o som não sair assim, para o som sair para cima, entendeu? Ou seja, tem toda uma engenharia. E o que acontece com o maestro? Ele também rege no elevado para todo mundo ver. De repente, a tua orquestra não está entrando, não é porque você não sabe fazer o elevado, porque você não está fazendo isso, ou ela não está cortando com você, é porque as pessoas não estão te vendo. Às vezes você numa marcenaria encomendar um elevadinho de 30 centímetros, aí vai ver qual que é a realidade aí na sua região, ou às vezes até mais alto. Às vezes a falta desse elevado está fazendo as pessoas não entrarem com você. Então, resolva isso, testa, tá bom? Isso é igual quando a gente está fazendo um trabalho. Qualquer outro trabalho a gente vai testando. Minha equipe não está fazendo isso comigo, vou mudar a abordagem, até você achar uma abordagem que no final dá certo, tá bom? Atenção que esse vídeo é ajudar vocês a resolverem os problemas da orquestra. E mais uma vez, vou convidar vocês a acompanharem os demais vídeos que a gente tem aqui, tá bom? Dúvidas podem mandar. Bom, eu citei lá atrás que o grupo não está preparado. Eu vou citar agora como 5. Eu citei a orquestra não está preparada. Agora eu vou citar um músico. Às vezes nós temos nas orquestras um músico ou outro que não estuda e ele não está preparado. Elemento 5, o músico não está preparado. Mas aí é diferente daquele. Ali é a orquestra não ter qualidade técnica, nível ainda para tocar. Não é que a orquestra é ruim, é que ela ainda não consegue, certo? Imagina que você começou a fazer hoje exercício lá na academia, musculação, e vão te dar 200 quilos para levantar. Né? Você não consegue, tem que ir devagar. O que eu estou querendo dizer nesses 5 elementos? O músico não está pronto, ele consegue tocar aquela partitura, mas ele é preguiçoso, ele não estuda. E aí existem várias abordagens suas para aquele músico, né? Você precisa fazer com que ele motivá-lo a estudar. Então você pode abordar isso de diversas maneiras. Chamar o músico, conversar com ele, falar, olha, você consegue tocar, mas você não está estudando. Você precisa estudar para se adequar ao nível, né? E isso vale para as igrejas, isso vale para qualquer grupo. Ou seja, você tem um músico que não está estudando.
Aí, se é uma orquestra profissional, o músico até perde emprego. Simples assim. Se é uma orquestra profissional, eu já vi muitos músicos até serem tratados de forma que não é legal, maestro, assim, na frente de todo mundo. Já vi acontecer com, eu já vi várias vezes. Toca você sozinho no meio do ensaio, assim, né? E isso está um lixo, você está demitido, saia daqui. Eu já vi acontecer isso, eu fiquei com vergonha pelo músico, vergonha, assim, uma atitude muito forte. Uma orquestra profissional, isso acontece sempre. Mas numa orquestra sinfônica que não é profissional, essa abordagem não vai funcionar, porque ele está ali de maneira voluntária. Então você tem que criar elementos como líder para fazer com que ele estude, até ajudar ele a estudar. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo sobre isso. Este pode ser um dos motivos pelos quais o músico não está entrando com você. Ele está sempre atrasado, né? Por que ele está sempre atrasado? Porque ele tem medo de entrar na frente das pessoas e o som dele está desafinado, e então ele está sempre atrasado. A gente já vai falar, né? Não sei se nesse vídeo ou em outro, do puxador da orquestra, que é outra coisa, aquele músico que tá sempre na frente, que é mais irritante do que o que não estuda. Então, este é um dos elementos, tá? O músico não está preparado. Sexto elemento, essa é culpa sua, hein? Do maestro, essa é culpa sua. Maestro sem clareza. Você não sabe reger. Vamos aprender, né? Aqui tem muita coisa legal. Meus alunos, eu sempre trabalhei para que eles tivessem clareza. Muitas das vezes, um problema de 20 minutos para se resolver no ensaio, ele leva horas, dias, semanas e meses, porque ele não tem clareza. Como assim não tem clareza? Vou citar alguns exemplos para vocês. Já aconteceu isso, não estou falando das orquestras profissionais que eu atuei, falando dos grupos amadores. Eles não têm necessariamente culpa, eles vão aprendendo. Mas se eu fazer isso aqui, ó. Ah, não entrou comigo, hein? Tem que bater aqui a nota. Ah, não entrou comigo. Ah, não... A orquestra ficava assim, ó. Não foi comigo. Os músicos ficavam... Não, isso é absolutamente desnecessário. É absolutamente desnecessário. Preparou, entra. E outra coisa que, assim, vou gerar polêmica agora, hein? É absolutamente desnecessário. Tem grupos, isso funciona, tá? Tem grupos que não têm regência em alguns momentos. Por exemplo, alguns cultos religiosos. Existe uma certa introdução que o instrumento dá, normalmente um órgão eletrônico, tá? Da introdução, acabou o som da introdução, eles entram e tocam. Tá bom, isso funciona, não tem nada de errado com isso. É tradicional, não, mas funciona. Tá dando a introdução. Enquanto começou, tem 2 pentagramas de introdução, você tem que ficar assim, ó, parado. Não é necessário, né? Você pode pegar os instrumentos, tá aqui na pulsação, nas últimas notas, tocar. Não existe a necessidade de você ficar assim, sendo que ainda vai levar 15, 20 segundos para você começar a tocar. Principalmente nos ensaios, que ainda assim tem um maestro. Não precisa, porque você vai com o maestro, né? Enfim, a gente vai abordar isso em outra hora, tá bom? Então, voltando, né? Esse sexto elemento, você não tem clareza, seus gestos não são claros. Às vezes você pensa que tem clareza, mas não tem. Começo da minha carreira, regendo algumas pequenas orquestras. Eu, quando podia, me filmava, não era tão fácil assim, não sou velho, tá? Mas não era tão fácil o celular que filmava. Então, me filma aí, pra mim, nossa, como tá sem clareza a minha regência. A culpa não é só dos outros, a culpa é nossa também. Então, não, eu vou trabalhar para eu ter clareza. Eu estou sem clareza, por isso as pessoas não estão entrando comigo. Eu já vi maestros fazerem o seguinte, tá? Mais uma vez, não no meio profissional. Ó, pessoal, esta melodia, a gente vai tocar ela. Uma melodia muito conhecida em várias igrejas. Vamos lá.
Aí ele ia reger. Você cantando uma velocidade e você reger em outra. Não adianta. Não adianta. Erro do maestro também. Eu cometi erros assim. Ou seja, você não tem clareza. Quer ver outro problema? Piano, hein? Essa entrada é bem suave. Ninguém vai entrar suave. Lembra quando a gente fala com criança? É a mesma filosofia. A criança, ela não vai atender, ela não vai fazer o que você fala para ela fazer. Ela vai fazer o que você faz. Simples assim. Se você tenta ensinar gritando com a criança, ela vai gritar. Você ensinou ela a gritar. Você quer uma criança que leia? Pega você e vai ler. Ela vai criar o hábito da leitura. Juninho, vai ler! Não adianta, o Juninho não vai ler. Você tem que ler. Orquestra é a mesma coisa. Orquestra, piano! Não adianta, a orquestra não vai tocar piano. Você tem que mostrar aqui, na sua regência. Quer uma dica? Piano. Gestos mais curtos e menores, crescendo, vai aumentando gradativamente. Gestos fortes, gestos maiores, com maior empolgação, com maior, tá? A gente vai falar isso depois. Ou seja, maestro sem clareza. Cuidado, que você... Bem entendido, este sexto elemento, que é a falta de clareza. Sétimo elemento, que é muito importante, ambiente de ensaio. Quando eu digo ambiente de ensaio, estou dizendo mais do lugar físico. Muitas das vezes as orquestras ensaiam num lugar e apresentam em outro. Por quê? Por falta de recurso. Como assim falta de recurso? Vamos supor, aqui na cidade, né, a gente tinha um teatro, que não é bem um teatro, né, de ópera, não é bem um teatro, uma sala de concerto, é mais um teatro de palestras, mas enfim, a gente não tinha acesso a ele todos os dias. A gente ensaiava num lugar e regia em outro, e tocava em outro. O que eu quero dizer com isso? O que a gente estava se ouvindo, pela acústica ruim do lugar, era diferente do lugar que a gente ia ensaiar, que a gente ia apresentar, ou seja, dava diferença. Então, às vezes, isso pode te atrapalhar em lugares diferentes de ensaio, os ambientes. Por quê? A resposta é uma em um desses lugares e a resposta é outra. Então, se você, por exemplo, puder, a gente vai se apresentar em tal lugar, chegar alguns dias antes para fazer alguns ensaios lá, seria perfeito. Se você não puder, tenta fazer uma passagem de som. O que é a passagem de som? A passagem de som é um pequeno, vou repetir mais uma vez, é um pequeno, mais uma vez, pequeno ensaio antes da apresentação, tá? Por que eu repeti tantas vezes pequeno ensaio? Porque muitos maestros se empolgam e ficam ensaiando antes da apresentação. Isso tem vários problemas. Primeiro, em 1 hora, 2 de ensaio, 3, você não vai resolver o que você não trabalhou o mês inteiro. Elementar, tá? Segundo, os músicos já estão muito cansados. Tá todo mundo, tem apresentação daqui a pouco, os músicos vêm de longe e chegou no lugar. Ensaia, daqui a pouco é a apresentação. Todo mundo já começa a apresentação cansado, tá? Ou seja, antes do ensaio é apenas uma passagem de som para você conhecer a acústica do local. Ou seja, o ambiente de ensaio pode estar atrapalhando a orquestra não entrar, não obedecer sua regência. Quando eu digo não entrar, não é só que a entrada, mas é obedecer a regência de maneira geral, tá bom? Tome cuidado com isso, tá? A orquestra pode não estar indo com você por causa do ambiente de ensaio. Quer ver um exemplo? Numa orquestra que eu tocava, a gente estava ensaiando uma determinada obra e tinha dentro dessa obra alguns solos de naipe, né? Dos violoncelos, e no lugar que a gente estava tocando a acústica era ruim, que a gente ensaiava. Quando nós fomos para o lugar da apresentação, apareceu defeitos que antes não apareciam, porque a acústica era ruim.
É aquela velha história, né? Eu não vi os defeitos daqui do ambiente porque eu estava sem óculos. Pus óculos, nossa, eu vi. Como a acústica era melhor, a gente viu vários defeitos. E muitos deles acabaram indo para a apresentação assim, né? Nem sempre a gente consegue deixar tudo impecável para a apresentação, tá bom? E o 8º elemento que eu separei para vocês e prometi que era um dos mais importantes. Realmente dessa lista, ele é praticamente o mais importante. Existem outros que não estão nessa lista, que eu vou fazer em outros vídeos. É não saber ensaiar. O maestro não saber ensaiar. Uma coisa é regência não está clara, tá? Discerna bem. A regência não está clara. Aqui é você não ter didática de ensaio. Vou tomar a liberdade de chamar muitos amigos que estão nos acompanhando aqui de alunos nossos. Uma coisa é você ter o gestual bonito. Todo mundo se preocupa com isso. Ah, meu gestual, faço estilo Sejusal, estilo Karajan. Tá bom, quero ver montar um ensaio igual eles. Quero ver montar uma peça igual eles. A arte da regência não está nos gestos, está em você saber montar um ensaio, tá? Saber você montar a parte de estrutura, de ensaiar, ou seja, às vezes você não está sabendo ensaiar. Eu já me deparei com maestros que, mais uma vez, no meio das igrejas amadoras, não no meio das orquestras sinfônicas profissionais. Isso até aconteceu nas sinfônicas profissionais, tá? Não saber montar um ensaio, orquestra lá, aqueles vários problemas, aqui tá forte, aqui tá desafinado, ali não tá entrando junto, e aí o que eu faço? Vamos de novo, é igual o músico que não sabe estudar, ele pega um concerto, ele pega a suíte de Bach para violoncelo, ou lá do Vivaldi, ele pega os concertos lá, ele não sabe estudar, ele fica repetindo, repetir, ele não sabe estudar, ele não sabe montar o estudo, o maestro não sabe montar o ensaio. Você saber montar o ensaio é muito importante. Eu já vi maestros montarem uma sinfonia assim, já vi maestros patinar um ano inteiro para montar uma peça fácil, a orquestra estava tocando bem e ele não conseguia montar. Ter didática de ensaio, tá? É diferente de ter gestos bonitos. Existem maestros, dos grandes mestres, que se você for ver o gestual, é simples. Guardadas as devidas proporções da comparação que eu vou fazer, uma criança consegue imitar os gestos se você ensinar as proporções, tá? Tá bom. Agora fazer o gesto na hora certa, saber a correção, saber o que está por trás desse gesto, não é qualquer um, tá? Se a gente pegar aqui, vamos imitar o Karajan, vamos fazer, tá bom, imita ele. Hoje o pessoal imita aí apresentadores, faz até a voz igual, faz a roupa igual, por que você não imitaria um maestro? Não é só gesto, é saber ensaiar, saber montar o ensaio, saber inserir a sua interpretação. Tá? Então, às vezes, a orquestra não está indo com você porque você não sabe ensaiar. Você não sabe montar um ensaio. Não. Por exemplo, uma orquestra amadora. Só as cordas não estão indo comigo. Vamos lá? Não cordas. Tá. Onde está o maior problema? O maior problema, neste momento, está nas violas. Só vocês, violas. Não viola, vamos fazer nota por nota. Tá tudo errado, vocês não estudaram. Vamos trabalhar as notas. Cada gesto é uma nota. Isso, ok. Melhora isso, trabalha. Qual que era o segundo maior problema das cordas? Os primeiros violinos. Vamos lá, agora os segundos. Só as cordas, entre cellos e contrabaixos. E você vai montando. Agora este grupo todo, só a primeira nota. Agora eu vou trabalhar o outro grupo. Agora eu vou juntar os dois grupos. E você vai montando ensaio igual um pedreiro constrói uma casa. Tijolinho por tijolinho, coluna, reboque, tudo. Telhado, e você monta a sua casa, e você monta a estrutura, tá? É assim que funciona montar um ensaio e montar um repertório, tá bom? Espero que tenham gostado.
nos acompanhem tanto pelo aqui quanto pelo Instagram. Lembrando que o Instagram do Imperial está aqui embaixo, é diferente do Ateliê Canroyan, onde eu trabalho como luthier, tá bom? Até lá. Muito obrigado por nos acompanhar.